Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Querido irmão, querida irmã, caros internautas, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Recebam o nosso abraço fraterno com essas vibrações de muito amor, de muita paz e de muita luz. Estamos nos preparando para mais uma leitura do livro que é autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrando que foi psicografado no ano de 1959 na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Vamos nos preparar mentalmente para que nós possamos aproveitar bem os ensinamentos da noite. Vamos fazer uma prece, confiantes em nossos mentores espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes por mais um momento de aprendizado das lições que são para nós a luz a iluminar os nossos caminhos. Te pedindo que nos ajude a aproveitar esse conteúdo na nossa reflexão, no nosso entendimento, e que nós saibamos colocar em prática tudo o que temos aprendido com estas obras que são verdadeiros tesouros espirituais. Divino amigo, que a tua paz e a tua luz estejam conosco e que nós tenhamos a harmonia necessária para tirarmos melhor proveito destes ensinamentos. Gratidão, Senhor Jesus. Assim seja. O livro Religião dos Espíritos, na noite de hoje, traz reflexões sobre provas da existência de Deus. Questão número 4 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Comenta Allan Kardec. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação.
o universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Bastante comentada em nossos estudos da doutrina espírita esta questão, pois Allan Kardec nos convida a ter uma fé raciocinada e, como base, como premissa para a nossa fé, é a nossa fé em Deus. Caso contrário, seria somente uma crença em outros valores. E então, para nós ter uma fé raciocinada, deveremos ter uma base sólida que nos traga segurança e certeza de onde chegaremos. E somente através desta certeza da existência de Deus em nossas vidas, ou poderemos fazer um trocadilho de palavras, de nossas vidas saindo da existência de Deus, pois Deus é a causa primeira de todas as coisas, como já estudamos em outras oportunidades. E então, os espíritos respondem a Allan Kardec: a prova da existência de Deus pode se comprovar nesse axioma que as ciências humanas têm aplicado em suas pesquisas. Não há efeito sem causa. Existe a causa de tudo o que nós conhecemos. E então, eles nos indicam: procurai a causa do que não é obra do homem. Tudo aquilo que não foi o homem quem criou, essas são as obras de Deus. A vossa razão responderá. E então Allan Kardec traz esse comentário que é fácil para nós entendermos. Lançar um olhar sobre as obras da criação, as obras da natureza. Tudo isso foi criado por um ser muito acima da capacidade do ser humano, não é? E então Allan Kardec coloca em evidência para nós: duvidar da existência de Deus é negar esses efeitos, né? Que são essas obras, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. É uma forma bastante clara para darmos início às reflexões. Vamos ver as palavras de Emmanuel. Lição 64 do livro Religião dos Espíritos foi psicografada na noite do dia 14 de 9 de 1959.
palavras de Emmanuel, revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos polvos, sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio esquecem-se de que, apenas há 4 lustros, as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixasse à condição de feras, fazendo renhir as garras sangue-saedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados.
não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltação das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que, quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E, com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar à vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. E então é uma triste realidade do ser humano ainda nós termos tanta dificuldade para dominar e anular esse monstro que nós conhecemos como orgulho. Orgulho das conquistas. O ser humano chega a um ponto de se imaginar o mais poderoso ser, até mesmo esquecendo ou não fazendo conta da ideia do nosso Criador. Porque a inteligência, quando mal empregada, distanciada desses valores morais, perde o rumo da evolução enobrecida. E então, como estamos vendo, se nós não tomarmos uma atitude de coerência, especialmente entendendo uma das virtudes mais essenciais que aprendemos no Evangelho de Jesus, a qual é o oposto desse orgulho, a humildade. Essa é uma das forças que o ser humano deverá desenvolver para aniquilar esse vício que tanto maltrata os corações, maltrata os lares, as civilizações. Emmanuel, em outras lições, nos aponta que o orgulho e o egoísmo são dois monstros que destroem a humanidade. E então, aqui nesta lição, ele nos mostra
esses monstros, dizendo para nós que o pensamento humano se encastela, se enclausura na demência disfarçada, porque se imagina grande, poderoso, e é justamente uma grande ilusão do ser humano se imaginar acima da sua pequeninez, acima daquilo que a providência divina concede que ele possa chegar. Temos em outras lições que, se não fosse esse distúrbio moral que vive a humanidade, nós já poderíamos estar em uma família humana muito mais evoluída, aprimorada e feliz. E temos também as informações de que, levando-se em conta o desenvolvimento intelectual da humanidade, nós estamos aproximadamente atrasados moralmente cerca de 500 anos. Isso vale dizer que, pelo conhecimento, pela inteligência, pela grande capacidade que o ser humano já alcançou até hoje, ele deveria também estar mais avançado moralmente. Mas o que nós vemos é justamente o contrário. O ser humano não sabe aproveitar todos os valores, todas as conquistas que já adquiriu, se distanciando dos objetivos essenciais que é a sua espiritualização. Porque, como nós estamos vendo aí, o que provoca esses distúrbios sociais, esta destruição recíproca das nações, é justamente a falta deste senso moral e espiritual. A criatura se identifica somente com as coisas passageiras, se iludindo com o poder, se iludindo com as riquezas, esquecendo-se que tudo ficará e nada é capaz de fazer com que essas riquezas acompanhem o ser para a pátria espiritual. E então a nossa família humana sofre, justamente por não ter esse bom senso. Com todo o avanço da tecnologia, com todo o avanço das conquistas de aparelhagens modernas, ainda temos grandes dificuldades de nos relacionarmos com outros povos, com os irmãos de outras nações. E então o uso distorcido desses valores, desses
talentos acarretam sempre consequências difíceis. Diz Emmanuel, da mesma forma que hoje nós temos tratados que possam preservar as instituições livres, o direito de todos os seres, de todos os povos, a liberdade em todos os sentidos. Mas o homem, esquecendo-se desses compromissos, provocou grandes destruições. E ainda hoje, o cenário é o mesmo. E então, qual é a solução para tudo isso aí? Buscar a presença de Deus. Buscar entender essa força que está constante em nossas vidas, sempre complacente, sempre benevolente, pois sabe das nossas imperfeições, mas sabe também da nossa capacidade, dos recursos que nós trazemos para desenvolvermos, não é? E então Emmanuel nos traz esse alerta, e todos nós que buscamos conhecer as palavras de Jesus, quando ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. E então, quando nós, família humana, nos conscientizarmos desta realidade, já não vai mais existir razões para se odiar, para se destruir. Estaremos conhecendo de perto a felicidade dos eleitos e trabalhando para o nosso aperfeiçoamento de uma forma mais acelerada, uma forma mais precisa, sem tantos tropeços, sem tantos embaraços, porque o sentimento então estará purificado com esses valores que nós aprendemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, finalizando os comentários, vamos só rever esta afirmativa de Emmanuel. Quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça. E se a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, esquecemos de Deus. E então, esta é a falência da humanidade. Esquecer do próprio Criador. Se achar acima da força maior do universo, não é? E então desentendemo-nos, gerando conflitos e destruição.
Pois bem, meus irmãos, são mensagens sempre atuais, porque a humanidade é tão necessitada dessa transformação, até chegarmos a um ambiente regenerado ou em regeneração. Temos que enfrentar a nossa própria realidade e trabalhando, servindo, dando o nosso exemplo com aquilo que nós temos aprendido com as palavras de Jesus e com as lições da doutrina espírita. Façamos então da nossa parte. Procuremos dar o nosso testemunho. Procuremos oferecer o melhor de nós, para que a família humana possa ir também se aderindo a esses valores espirituais, aos valores imperecíveis. Não é assim? E então, queridos irmãos, fica aí para nós mais uma mensagem de Emmanuel, mais uma lição do Livro dos Espíritos, que para nós é um chamado, que deveremos procurar refletir mais, buscando novas luzes em outras pesquisas e até mesmo em obras semelhantes a esta, não é? E então nós vamos ficando por aqui e fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre Divino e Médico das almas, que nos ajuda, que nos dá condições de prosseguir o nosso aprendizado, as nossas experiências diárias. Divino amigo, gratidão. Que esta paz, que esta luz continue conosco, nos sustentando nesse propósito de buscar a nossa iluminação. Senhor Jesus, que estas vibrações de agora possam se refletir em todos os lares, em todas as nações, através da força do amor que o Senhor nos ensina nas tuas lições. Gratidão, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, até uma próxima, com a permissão de Deus. Gratidão a todos. Muita paz.